Olá a todos, eu sou a Prof. Ari, estamos aqui para a nossa aula de número 19, acerca de história contemporânea, história, né, geral contemporânea. E hoje nós vamos falar acerca da posição do Brasil na economia mundial, nas relações internacionais, no comércio internacional. Então, na última aula, nós falamos acerca da América Latina, qual a constituição, as características dos estados que compõem a América Latina, da posição deles em relação, por exemplo, ao Mercosul, em relação a questões sociais e econômicas de maneira geral. E hoje nós falaremos mais especificamente do Brasil nesse contexto internacional aí nas últimas décadas, né? Para que a gente possa entender qual é a nossa posição na economia global. É importante a gente ter essa visão para entender o quanto nós crescemos e nos desenvolvemos até a era moderna e todo o caminho que a gente ainda tem por percorrer. Então, podemos dizer que vivemos em um mundo globalizado, em que praticamente todas as regiões do mundo interagem entre si. A tecnologia, a internet, as redes sociais facilitaram esse processo. Portanto, a gente pode dizer que o processo de globalização vem a nível mundial desde o início da década de 90, quando a internet se popularizou no mundo todo. E nós podemos destacar os países mais relevantes nesse contexto global, como Estados Unidos, China, Rússia, os países que compõem a União Europeia, e também o Japão, que apesar de ser um país territorialmente pequeno, é um país que tem uma relevância, principalmente em desenvolvimento tecnológico, muito grande. E a questão que fica para nós, que estamos aqui no extremo sul do continente americano, é qual o posicionamento do Brasil nesse cenário global, nesse mundo globalizado. Então, eu vou trazer alguns dados para que a gente possa se situar nesse contexto. Primeiro dado importante que eu trouxe da década anterior é do PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. É o compilado de toda a riqueza produzida pelo país dentro de um ano. Então, em 2010, por exemplo, o Brasil estava em 8º lugar de economia com um dos PIBs mais relevantes do mundo todo. Então, vejam que é uma posição extremamente relevante, né? A gente estava ainda no processo de crescimento, iniciando ainda as consequências da crise de 2008 e as crises posteriores. Então, vejam que a gente estava num posicionamento aí de crescimento, um posicionamento bem relevante em relação aos principais países do mundo, como vocês podem ver na tabela. Em relação ao posicionamento no comércio mundial, o Brasil, no mesmo período, estava em 25º lugar, né, na posição 25, o que também é uma posição muito relevante dentro aí
30 principais países, né? 30 países mais relevantes no comércio internacional. Em relação ao nível de produtividade, ou seja, qual é a nossa especialidade, né? O que a gente mais produz e mais exporta para o mundo todo? Com certeza são os produtos primários, e produtos primários seriam produtos agricultáveis, produtos provenientes da agricultura. Então, a gente tem muito forte produtos como soja, café, frutas como laranja, e as carnes de todos os tipos, bovina, suína, de frango e até mesmo de peixes. É considerada uma das melhores carnes comercializadas no mundo todo, mas a gente tem como principais produtos ainda hoje a soja e o café, e depois vem as carnes. Em relação a produtos industrializados, a gente acaba ou importando tecnologia, ou essas empresas transnacionais se instalando aqui no país para produzir os produtos de ponta de tecnologia, mas não somos referência nesse sentido, né? Temos uma indústria base, uma indústria forte, mas com certeza o nosso forte são os produtos agro, né? Os produtos, como eu falei, primários, e toda a indústria, as prestações de serviços que circundam esse setor. Portanto, o nosso PIB, em relação ao comércio internacional, tem a agricultura como sua grande referência. Em relação a toda a riqueza produzida nacionalmente, nós temos os setores de comércio e de prestação de serviços, que representam mais 60% do PIB, seguido da indústria, a indústria de bens de consumo, principalmente, e depois da agricultura, observando mais uma vez que isso seria a participação interna. No comércio internacional, a agricultura está em primeiro lugar. E quais são nossos principais parceiros comerciais? Sejam por eles comprarem da gente ou pelo Brasil importar produtos desses países. Estados Unidos, China, esses dois sempre à frente, principalmente demandando produtos primários do Brasil. Depois a Argentina, até mesmo pelo acordo com o Mercosul, seguido da Alemanha, e também temos um percentual relevante nos Países Baixos, tendo como, né, um dos principais países dessa região do globo, a Holanda. Principais produtos de exportação, como eu falei, são produtos primários. O minério de ferro, então o minério de ferro é extraído e de forma bruta é exportado. A soja e o café, que eu falei que são, né, os top do ranking. Açúcar e todos os tipos de carnes, como eu já havia citado. E os principais produtos que são adquiridos para o país? Produtos que envolvam tecnologias diversas, eletroeletrônicos, como celulares, notebooks, computadores, aparelhos de som, produtos, por exemplo, de linha branca, como geladeiras, fogões, automóveis. Já tem muitas empresas, né, montadoras, que trazem os componentes
e as peças dos carros do exterior e montam aqui no Brasil. Isso já, nessa dinâmica, é uma dinâmica que mudou bastante com o passar do tempo. Antes, importava-se o automóvel pronto, hoje não, se importa mais as peças, né, as partes do veículo, e eles são montados aqui no Brasil. Aviões são importados também, ou são montados aqui, mas, como regra geral, são os produtos industrializados, principalmente os que envolvem eletrônica e tecnologia, por nós não termos essa tecnologia de ponta aqui no país. O ranking dos principais compradores de produtos brasileiros, isso aí até 2010. Estados Unidos, estando como um dos maiores consumidores do mundo, a Argentina, como eu já falei, devido ao Mercosul, Holanda, China, que também está entre os maiores consumidores do mundo, seguido de Alemanha, México, né? E aí outros países, tanto da América Latina quanto da Europa. E os produtos mais exportados pelo Brasil. Olha que interessante essa questão do veículo. Só para vocês entenderem por que mas espera aí, o Brasil importa veículo, mas também exporta. Porque entra naquela questão que eu disse. O Brasil, na verdade, importa peças, monta os veículos aqui e exporta os veículos já pronto. Então, segue esse processo. A soja, que por muito tempo esteve entre o principal produto exportado, ferro, aço, minério, petróleo. Petróleo é a mesma lógica dos veículos. A gente exporta o petróleo bruto, que é refinado, apesar de termos refinarias aqui, mas a maior parte do petróleo é exportado, refinado, e volta para cá como importação de combustível, né, de gasolina já pronta para venda. Principais produtos de importação, eletrônicos. Eu creio que a parte de eletrônicos e de componentes para montagem de automóveis estejam entre os maiores produtos de importação, seguido dos combustíveis. E principais produtos importados, o petróleo ou combustível já pronto, como eu falei, peças e veículos, principalmente as peças, e componente eletrônicos. Então, vejam que com esse panorama geral, a gente consegue entender que o Brasil é um país muito representativo e significativo no comércio internacional, tem um bom posicionamento, tanto em importações quanto em exportações, quanto no tipo de produtos que ele comercializa e que ele faz negociações com todas as partes do mundo. Ou seja, é um país que tem uma relevância e busca trabalhar de uma maneira diplomática nas relações internacionais. Isso é de suma importância, por exemplo, nos momentos de crise, para que o país se recupere, realize novos acordos e continue relevante no mercado internacional, tá? Então, continuem com a gente, que na próxima aula a gente vai dar continuidade sobre esse assunto, analisando mais informações sobre o posicionamento do Brasil no comércio internacional. Então, até a próxima.